A Bíblia é uma das obras literárias mais influentes e veneradas da história da humanidade. Sua criação não foi um processo simples, mas sim um complexo e longo desenvolvimento que envolveu a fé, a política e a cultura. Neste vídeo, vamos explorar os bastidores da criação da Bíblia, os processos de seleção e a influência da religião nesse processo. Origens dos textos bíblicos. Os textos que compõem a Bíblia foram escritos ao longo de séculos por diferentes autores em diversas épocas e lugares. Estes textos incluem narrativas históricas, poesia, leis e ensinamentos religiosos. No entanto, a Bíblia como a conhecemos hoje não surgiu em sua forma final. 2. O processo de seleção. A criação da Bíblia envolveu a reunião de líderes religiosos e acadêmicos em concílios e sínodos ao longo dos anos. Um dos momentos cruciais foi o Concílio de Cartago, em 397 d.C., onde os líderes cristãos decidiram quais livros seriam incluídos no cânon cristão. O processo de seleção dos livros da Bíblia foi uma jornada complexa e longa, que ocorreu ao longo de vários séculos. Não foi uma única reunião que determinou quais livros seriam incluídos, mas uma série de eventos e debates ao longo do tempo. Alguns dos principais pontos a serem considerados incluem Antigo Testamento. A seleção dos livros do Antigo Testamento ocorreu principalmente entre os séculos IV a.C. e II d.C. Os judeus já possuíam uma coleção de escritos religiosos, que mais tarde se tornariam os livros do Antigo Testamento. A inclusão de livros nesse cânon era baseada em critérios como autenticidade histórica, conexão com profetas reconhecidos e aceitação pela comunidade religiosa. Novo Testamento. O processo de seleção dos livros do Novo Testamento foi mais demorado e ocorreu ao longo dos primeiros séculos da era cristã. Os critérios variavam, mas geralmente incluíam a apostolicidade, que quer dizer um vínculo direto com os apóstolos ou seus associados, ortodoxia, que quer dizer conformidade com a doutrina cristã, e aceitação pela maioria das comunidades cristãs. Debates e controvérsias. Durante o processo de seleção, houve debates e controvérsias sobre alguns livros. Alguns foram amplamente aceitos desde o início, enquanto outros, como o Livro de Hebreus ou o Livro do Apocalipse, enfrentaram resistência em algumas comunidades antes de serem finalmente incluídos. Livros apócrifos. Os livros apócrifos são aqueles que foram escritos na mesma época que os livros canônicos da Bíblia, mas não foram incluídos no cânon oficial. Em vez disso, eles foram considerados deuterocanônicos por algumas tradições cristãs, o que significa que são aceitos como parte da Bíblia por algumas denominações, mas não por outras. Alguns exemplos notáveis incluem o Livro de Tobias, o Livro da Sabedoria e o Livro de Judite. Os livros apócrifos são uma questão de controvérsia e divisão entre as denominações cristãs. As tradições católica e ortodoxa oriental incluem esses livros em suas Bíblias, enquanto as tradições protestantes os consideram como livros adicionais, mas não canônicos. A razão para essa divergência está relacionada com a interpretação dos critérios de seleção e a autoridade das tradições religiosas específicas. Influência da religião. A influência da religião na seleção dos textos bíblicos foi significativa. Os líderes religiosos buscaram preservar os ensinamentos que consideravam mais fiéis à fé cristã, promovendo a unidade e a coerência doutrinária. Isso também envolveu a supressão de textos que divergiam das crenças estabelecidas. A criação da Bíblia é um testemunho da interseção entre a fé, a cultura e a política ao longo da história. Ela é um documento que moldou civilizações, inspirou movimentos sociais e continua a desempenhar um papel central na vida de bilhões de pessoas em todo o mundo. Ao compreender os processos e influências por trás de sua formação, podemos apreciar ainda mais a riqueza e a complexidade desse livro sagrado.
E assim concluímos mais um capítulo da nossa jornada através do desconhecido. Espero que este vídeo tenha proporcionado a você uma visão mais profunda e esclarecedora sobre a criação da Bíblia, seus processos de seleção e os intrigantes livros apócrifos. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal Um Pouco do Desconhecido para não perder nenhum dos nossos próximos episódios. Fiquem ligados, pois há muito mais conhecimento e descobertas fascinantes a serem exploradas aqui. Eu sou Ciara Rodrigues e é um prazer tê-los conosco. Até o próximo vídeo.